Momento do Discipulado. Eu quero trazer aqui algumas considerações sobre estragos que a falta de discipulado causa. É bom a gente lembrar que Deus é o autor do discipulado. A primeira ordem do discipulado veio lá da criação. Crescei e multiplicai-vos, ensinando os filhos e passando para os filhos dos filhos. A ordem de Deus na criação foi que os pais discipulassem os filhos. A ordem de Jesus no Evangelho está resumida em Mateus 28, 18 a 20. Ide por todo mundo fazer discípulos. O cristão que não está preocupado em fazer discípulos já está desobedecendo a Deus. Você é uma pessoa assim? Fazer discípulos é algo que é prioritário para você, muito importante, você coloca como primeiro lugar na sua vida orar, estudar, ter experiências, conversar com pessoas para aprender, ter um líder a quem se reportar, partir para cima, procurar pessoas, conversar com as pessoas, observar as pessoas que reconhecem você e se dedicar com intensidade, com muito amor a essas pessoas para transmitir o que você recebeu de Deus. Isso é importante para você? Você gasta tempo com relação ao discipulado, tempo da sua vida, dinheiro, amor, dedicação a isto? Pois é, isto é o principal do cristianismo. Um cristão que não está querendo fazer discípulos já está desobedecendo a Deus. Desde a criação, a ordem de Deus foi essa. Quando a descendência de Adão seguiu o pecado e Caim fez o que fez, o Senhor separou os 7. Depois, ali, os descendentes de 7... Mas quando toda a raça se perverteu, Deus a sepultou no dilúvio, o Noé achou graça aos olhos de Deus. É bom lembrar, ele não era maravilhoso, mas foi graça, não foi merecimento. E a descendência dele recebeu a mesma ordem de se multiplicar na terra fazendo discípulos. Mas logo, logo eles se espalharam, se esqueceram das origens e de temer a Deus e se embrenharam pelo pecado e logo, logo estavam ali na planície de Babel para fazer aquela torre e assim concentrar. O Senhor mandou espalhar. Eles resolveram concentrar tudo. Vamos nos ajuntar, vamos fazer uma torre para tornar célebre o nosso nome em toda a terra. Vamos nos ajuntar. Deus os espalhou, fazendo um juízo das línguas. Deus confundiu as línguas e eles se espalharam. Deus, logo a seguir, separou uma família de Abraão. Deus escolheu Abraão e disse: Abraão, eu escolhi você para ordenar a sua casa e ensinar o meu povo. Você vai ser bênção para todas as nações. Ordem do Abraão discipular. Mas também tudo foi se perdendo e o povo descendente de Abraão acabou no Egito, se misturando com os deuses do Egito. Descendentes de Cã e Canaã. Mas Deus atuou aglutinando, ajuntando a descendência do Abraão, que tinha ido para o Egito, fazendo aquele povo sair e passar pelo deserto para entrar na terra prometida, para começar tudo de novo. E eles passaram 40 anos no deserto aprendendo, treinando, cuidando dos descendentes. Foram contados 2 vezes por famílias. Os pais foram responsabilizados na lei
foram responsabilizados por cuidar dos filhos, orientar os filhos. Isso eles teriam que ter como máxima ordem quando entrassem na Terra Prometida. Mas entraram, logo se espalharam e se esqueceram. Na terceira geração já ninguém mais se lembrava de Deus. Não houve discipulado. Essa é a história de muitas igrejas. No início, aquela alegria, animação, fervor, muita oração, a igreja cresce, depois se acomoda, dali a algum tempo virou uma igreja morna, tradicional, como as outras, porque aquele fervor não é passado para os discípulos, para os filhos na fé, nem para os filhos naturais. E assim, logo, logo a igreja se acomoda e vira uma igreja morna. Mas o Senhor continuou, separou Judá de Israel e depois mandou Judá para o cativeiro para preservar um pouquinho a elite, os melhores. E estavam ali então Ezequiel, Daniel, os amigos de Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Mordecai. O que havia de melhor, Deus separou no cativeiro para poder recomeçar tudo com Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias, a última oportunidade que Deus estava dando, e deu em nada. Aquilo não vingou. Eles se embrenharam pelos caminhos da formalidade, da religiosidade vazia, se afastaram de Deus, e em Malaquias nós vemos como Deus jogou a pá de cal naquela aliança, encerrou aquela antiga aliança, para começar 400 anos depois com Jesus. E a ordem é que façamos discípulos, mas no início, enquanto a igreja primitiva não tinha templos, era perseguida, não tinha glória humana, não tinha riqueza humana, a igreja cresceu, prosperou, se multiplicou, os servos de Deus eram presos, torturados, mortos, mas o evangelho prosperava, até que veio Constantino, o imperador, institucionalizou a igreja e começou a degeneração. Bom, quando a gente lembra lá na Bíblia do Josias, o último rei bom de Judá, ele, desde pequeno, 8 anos de idade, começou a reinar, foi colocado ali no trono, bem assessorado, ele desenvolveu um bom testemunho, mas ele não conseguiu passar aquilo para os filhos. E a Bíblia relata 3 filhos dele que se assentaram no trono. O primeiro foi levado logo para o Egito e deve ter morrido logo por lá, o Jeoacás. E outro ficou no lugar dele, o Jeoaquim, foi dos piores reis que Israel já teve. E morreu assim, talvez assassinado por um bando de terroristas estrangeiros, deixou Joaquim reinando no seu lugar com 18 anos, mas que também seguiu o mesmo caminho, foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor, o Joaquim. E o Nabucodonosor veio e pegou o outro filho de Josias e botou no trono Matanias, a quem ele chamou de Zedequias, e reinou durante 11 anos. Foi um protótipo do que não deve ser uma pessoa de Deus. O rei Zedequias foi o último e com ele encerrou a dinastia de Davi reinando ali. E o Zedequias, então, tem características bem descritas na Bíblia, porque o livro de Jeremias trata bastante das lutas espirituais que Jeremias teve com o Zedequias, que era rei. Ele tinha um lado bom, porque, de certa forma, ele temia um pouco a Deus, reconhecia o que era de Deus, mas ele era também fraco e cedia aos homens, ao pecado. Ele não tinha coragem de se impor pela verdade.
ele é o retrato de muitos crentes hoje que gostam de ir à igreja, assistir às reuniões, receber bênçãos, mas não tem coragem de botar ordem na sua casa, de discipular filhos, de evangelizar ninguém na sua vizinhança, no trabalho. São crentes acomodados, mornos espiritualmente, que só sabem ir à igreja assistir reunião. Será que eu estou falando com mais uma assim? Com mais um? Desse jeito, você que está me ouvindo, isso não agrada a Deus. Tem que acordar enquanto é tempo. O Zedequias não teve salvação, teve muitas oportunidades, e o Jeremias foi claro. Deus está dizendo, seu Zedequias, ó rei, entregue-se, renda-se aos babilônicos, eles vão tratar você bem. Ele entendia, mas não tinha coragem de obedecer à vontade de Deus. Quantos crentes sabem o que devem fazer, mas não fazem? E a Bíblia diz, estão pecando pela omissão. E a falta de discipulado fez com que cada geração fosse pior. Nenhum homem de Deus conseguia passar para o seu sucessor aquele padrão. Isso é péssimo. Nós temos que nos voltar para o discipulado. Que adianta uma igreja grande, cheia de gente vazia, um monte de crentes que se reúnem todos os domingos, mas não tem vida espiritual, ninguém fala de Jesus, não fazem discípulos, só sabem assistir reunião. De que serve para Deus isto? Uma igreja cheia de gente vazia, que não agrada a Deus. Deus prefere um Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, que incomoda os outros com a pregação do evangelho, com suas orações. Deus quer um Daniel, Deus quer uma pessoa justa no meio dos outros, um Samuel, aquele que, como Elias, que tem todos à sua volta contra ele, mas ele está azedando o ambiente com a pregação do evangelho, azedando no sentido de incomodar os outros. Aquele cristão é uma pessoa azeda, que incomoda, e as pessoas às vezes querem até se ver livres dele. Pois é, Deus nos quer assim. A ordem é faça discípulos e não faça ajuntamentos, reuniões. Faça discípulos. Transmita o que você recebeu, Timóteo, para homens fiéis e idôneos para fazer o mesmo, transmitir para outros. O que agrada a Deus é fazer discípulos e ensinar os discípulos a fazer outros discípulos. Você está caminhando nessa direção ou você nem sabe bem o que é isto? Não tem nem quem ajude você a caminhar nessa direção. Comece a pensar e refletir sobre isto.